Bradley Beal não faz mais parte do Phoenix Suns. Estamos discutindo negociações sobre ele há tempos e agora decidiram que estão melhores sem ele. Basicamente, compraram Bradley Beal. Isso já era rumor há um tempo, assim como seu destino. Ele vai jogar no Los Angeles Clippers. Existem várias perspectivas sobre isso, mas primeiro quero falar sobre Phoenix. Porque é bastante louco para eles estarem na situação em que estão aqui com Bradley Beal. Porque é realmente incomum para jogadores com um salário tão alto serem simplesmente comprados. Normalmente você consegue associar uma escolha a alguém na liga que o deseja. E acabamos de ver isso com Damian Lillard tendo seu contrato estendido e dispensado, que é o que Phoenix está fazendo aqui. Eles estão apenas comprando o primeiro. Isso ocorreu devido à ruptura do tendão de Aquiles de Damian Lillard. Se não fosse a lesão, os Bucks o teriam mantido ou buscado um substituto mais cedo via troca. O fato de Buell ter estado moderadamente saudável na off-season não resultou em uma ótima temporada em termos de saúde. O fato de ainda não encontrarem valor para ele revela duas coisas: seu valor geral na liga e, mais importante, quão limitado era o mercado de trocas para ele devido à cláusula de não troca. Então Phoenix decidiu que preferiria não ter Bradley Beal no time. Eles prefeririam não pagar seu contrato e mandá-lo para outro lugar. Isso lhes dá certa flexibilidade, mas é um pouco enganoso sobre o quanto realmente oferece. Neste ponto, os Suns simplesmente queriam que ele fosse embora. Não havia nenhuma chance de Bradley Beal estar no elenco do Phoenix Suns na noite de abertura. Essa sempre foi a direção para a qual estávamos indo, é louco e sem precedentes. O teto salarial deles será alto nas próximas temporadas devido à renúncia e extensão do contrato dele. Isso traz várias implicações a longo prazo para o Suns, uma equipe que já não estava em boa situação. Eles assinaram uma grande extensão de contrato com Devin Booker, garantindo sua permanência. No entanto, tem poucas escolhas futuras. Eles não têm um núcleo jovem tão bom, exceto por Jalen Green, por quem trocaram recentemente e de quem não sou muito fã. Milovic não foi draftado e não há muito de positivo acontecendo em Phoenix. É incrível que eles decidiram que preferem não ter Bradley Beal por perto da equipe. Para os Clippers, isso é um assunto discutido praticamente desde que negociaram Norm Powell. Nunca fez sentido para mim essa negociação isolada sem também considerar a inclusão de Bradley Beal. Parecia iminente na época da negociação, mas esfriou um pouco. Agora, de repente, aconteceu. Faz sentido que tenham trocado Norm Powell, que foi muito bom para eles no ano passado, por John Collins por dois motivos. Porque sabiam que eventualmente conseguiriam Bradley Beal, ou pelo menos esperavam que sim. Trocar Norm Powell no backcourt por John Collins no frontcourt para ter mais profundidade e depois adicionar Bradley Beal no lugar de Powell faz sentido. E dois, eles não queriam lidar com uma extensão de contrato com Norm Powell, então eles simplesmente se livraram dele para não terem que lidar com ele mais. Eles não queriam adicionar dinheiro a longo prazo, querem ser flexíveis nas futuras off-seasons, e Beal também atinge esse objetivo. Este é um cenário interessante de agência livre para os Clippers e para a NBA como um todo. Em 2026, dependendo do desempenho de Bradley Beal, pois ele será agente livre irrestrito. Ele será um jogador cobiçado por muitos times a depender de seu desempenho nesta temporada. E haverá um monte de times ao redor da liga, certamente mais do que havia nesta última off-season, que realmente vão ter espaço no teto salarial. E podemos ver Bradley Beal com um contrato bastante grande novamente no próximo ano. Não 50 milhões por ano, grande, mas certamente maior do que o que os Clippers o contrataram. Essa é uma grande vitória para os Clippers. A reputação de Bradley Beal na liga sofreu nos últimos anos. Mas quando ele joga, o que eu sei que era importante, as questões de lesões, a durabilidade, ele é um jogador ofensivo realmente bom. Como Bradley, Beal não é alguém que tem uma média de 8 pontos por jogo e acerta 30% dos arremessos de 3 pontos. Ele foi bom para os Suns no ano passado, pelos números, porém houve momentos em que o esforço não foi o ideal. Ele nunca foi bom defensivamente, mas agora está comprometido a jogar do jeito certo. Ele é extremamente valioso para os Clippers, que não só precisam do seu lugar, mas podem usá-lo de diversas formas. Estou supondo que Bradley Beal será transferido para os Los Angeles Clippers? Considerando os outros pretendentes envolvidos, como o Milwaukee, que poderiam ter oferecido um papel maior para ele, não consigo imaginar que ele analisou a situação dos Clippers e optou por ir para lá, considerando suas outras opções. Se os Clippers não disseram a Bradley Beal que ele começaria como titular, é difícil imaginar que tenham proposto que ele saísse do banco para liderar a segunda unidade. Enquanto James Harden se senta, Bradley Beal demonstra interesse em ir para essa situação. Ele é um jogador que não quer sair do banco. Mesmo que eu ache que ele se encaixaria melhor em outras escalações, presumo que eles o manterão na escalação inicial. Será Harden, Beal, Kawhi e então o que eles fizerem com o seu garrafão ao lado de Zubac. Uma equipe realmente interessante. Os Clippers estão montando um elenco cada vez mais assustador para o resto da Conferência Oeste, mesmo com Paul George afastado após fazer outro procedimento no joelho. E tem sido um completo desastre em Filadélfia e de alguma forma transformou sua equipe não apenas em uma equipe no ano passado que era realmente boa quando Kawhi jogava e parecia uma verdadeira ameaça entrando na pós-temporada.
mas agora melhorou este ano, mantendo a maior parte, se não toda, da flexibilidade para futuras temporadas de descanso. Esta temporada de descanso tem sido fantástica para os Clippers. Trazer o Beal foi uma grande parte do plano, como vimos pela maneira que manobraram a situação do Norm Powell. É claro que não há garantia de que isso funcione com Bradley Beal. Existe um cenário aqui. Atingimos um ponto no ano em que a situação se assemelha à de Phoenix, onde possivelmente a equipe técnica não está satisfeita com seu desempenho. Talvez seja apenas uma daquelas coisas em que eles não acham que Kawhi, Harden e Beal jogando juntos na formação inicial se encaixa. Eu poderia imaginar um cenário em que os Clippers decidem que precisam de Bradley Beal vindo do banco, Chris Dunn como defensor na formação inicial e alguns outros jogadores para complementar essa estratégia. Bradley Beal virá do banco. Não é impossível isso acontecer no meio da temporada, e imagino que os Clippers tenham um plano para isso. Mas, novamente, ele tinha muitas opções e grandes papéis para potencialmente jogar em outras equipes. Porque ele é um valor tão bom por 5 milhões por ano, eu imagino isso. Isso é apenas o tipo de cenário de quebrar vidro em caso de emergência para os Clippers com Bradley Beal saindo do banco. No geral, porém, é loucura que isso tenha ocorrido 2 vezes na mesma temporada. Damian Lillard e Bradley Beal, com contratos enormes e várias temporadas restantes, foram dispensados e esticados por suas equipes. As situações são únicas, não só com a lesão no tendão de Aquiles de Damian Lillard, mas também com a recusa de Bradley Beal em renunciar à sua cláusula de não troca. Em Phoenix, ele quer receber seu salário integral e ficar em uma equipe que pelo menos semi-disputa. Ele queria ser comprado, receber a maior parte do dinheiro e ir para onde queria. Isso está dentro dos seus direitos, por isso a cláusula de não troca existe. É por isso que os Wizards, por algum motivo, deram isso a ele e ele certamente pode fazer isso, mas este é um cenário muito único. E novamente, acho que as pessoas foram um pouco longe demais em um extremo do espectro para Bradley Beal, em termos de apenas pensar que ele de repente ficou ruim no basquete. Ele não é mais um jogador de nível All-Star, mas estou antecipando que ele fará uma contribuição realmente forte e positiva para este time dos Clippers. Após deixar Phoenix, ele não era necessariamente um jogador de alto esforço no início da carreira, mas em Phoenix mudou. Eu entendo se você está superando uma situação muito tóxica lá. Não era só ele. KD Booker. Esses jogadores demonstraram desinteresse em certos momentos. É uma das franquias mais disfuncionais da NBA nas últimas temporadas. E agora, afastado disso, eu posso ver uma verdadeira história de retorno aqui para Beal em Los Angeles. Mas realmente, eu acho que a parte mais interessante disso para mim são 2 coisas. Uma onde os Clippers acabam agora dentro de uma conferência oeste muito, muito difícil. Uma conferência que busca atender à expectativa estabelecida pelo Oklahoma City Thunder. Denver melhorou significativamente nesta off-season, gosta do que Minnesota conseguiu fazer e continuará fazendo com sua flexibilidade. Certamente, os Rockets também saíram vitoriosos nesta off-season. Os Clippers têm uma equipe profunda e estão silenciosamente montando um time que poderia competir com todas as outras. Mas não tenho certeza se eles ou qualquer outra equipe da conferência estão no mesmo nível do Oklahoma City. Outro ponto interessante para mim é um cenário em que entramos no verão de 2026. Os Clippers e Beal precisam decidir 2 coisas, considerando que Beal tenha uma boa temporada, digamos que ele tenha uma média de 18 pontos por jogo, acerte quase 40% dos 3 pontos, e de repente Bradley Beal é novamente um ativo no mercado de agentes livres. Beal tem que decidir. Ele parece não querer deixar uma situação promissora em Los Angeles, está claro que não é alguém que quer pular de time em time. Ele passou um longo período em Washington e Phoenix e não deseja ficar mudando de lugar constantemente. Os Clippers terão que decidir até que ponto estão dispostos a sacrificar parte do seu futuro nesse cenário. Flexibilidade que priorizaram em 2026, mais importante nas temporadas de descanso de 2027 para manter um jogador como Beal. Isso pode ser crucial para eles no período de descanso de 2026. Há apenas 2 formas disso ocorrer. Beal é bom e assina um bom novo contrato, ou ele é ruim, e ele é apenas uma exceção mediana, sabe? Tipo de jogador de compra pelo resto da carreira. Isso pra mim é o mais interessante. Obviamente, há coisas no chão que eles terão que descobrir. Ele vai sair do banco? Como ele e Harden trabalham juntos? No fim das contas, em qualquer cenário para os Clippers nesta off-season, onde você pode trocar Norm Powell por John Collins e contratar Bradley Beal, você faz isso sempre. É uma coisa incrível que eles conseguiram fazer, dado o quão caro já era o elenco deles, sem nem mesmo levar em conta o fato de terem deixado Paul George ir. Tipo, este é um elenco que tem um monte de grandes nomes e um monte de grandes contratos, e então ter a flexibilidade para fazer isso em primeiro lugar é obviamente uma vitória. E pra mim, o que acontece depois? A off-season, não apenas com Beal, mas também com os Clippers, é realmente interessante e coloca os Clippers como uma das equipes mais interessantes. Não apenas a temporada inteira, mas possivelmente o restante da off-season e até a próxima. Mas acima de tudo, estou feliz que resolvemos a situação de Bradley Beal.
Estou feliz que isso aconteceu hoje, pois acabei de voltar ontem de Vegas e da Liga de Verão. O timing foi perfeito.